Ontem partiu para o outro lado do véu a irmã Marlene Bandeira, aos 62 anos de vida. Depois de lutar 2 ou 3 anos com câncer, ela partiu para o outro lado do véu. E a irmã Bandeira ela foi um exemplo para todos nós. A irmã Bandeira ela foi muito fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. A maior parte da vida dela ela foi solteira, ela se casou alguns poucos anos atrás com o irmão Saul, e a maior parte da vida dela ela foi solteira na igreja. E a gente sabe que as pessoas que são solteiras às vezes têm alguns desafios que são grandes. E ela se manteve fiel toda uma vida. Ela foi missionária, ela serviu no Rio de Janeiro, teve todos os chamados que a gente possa imaginar. E a irmã Marlene Bandeira, ela foi um grande exemplo de seguir a Jesus Cristo. Ela foi um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E a irmã Marlene Bandeira partiu ontem em paz. Eu tive algumas oportunidades de conversar com ela durante esse processo da doença e ela teve muitas experiências bastante profundas e sagradas em relação ao mundo espiritual. A irmã Marlene Bandeira partiu para o outro lado do véu com um conhecimento perfeito que o mundo espiritual é real. Ela partiu para o outro lado do véu com um conhecimento perfeito que a morte não é o fim. Ela queria muito encontrar a sua mãe. A mãe dela é falecida e eu imagino que elas estão juntas. E eu estava pensando como é interessante as pessoas que passam uma vida inteira fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, são pessoas que têm um grande conhecimento, são pessoas que têm um grande entendimento da doutrina, são pessoas que conhecem muito bem Jesus Cristo, são pessoas que conhecem muito bem o plano de salvação, são pessoas que têm uma maturidade espiritual em relação à obediência muito grande. E a irmã Marlene era assim, ela tinha um grande conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que faz as pessoas a permanecerem firmes, fiéis, cumprindo os mandamentos por toda uma vida. A irmã Marlene sempre foi fiel ao exemplo, ela sempre foi fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, nos dando um grande exemplo. Então eu gostaria de deixar aqui a nossa homenagem à irmã Marlene Bandeira, que partiu no dia de ontem, lutou contra esse câncer, lutou contra essa doença, ela combateu um bom combate, ela guardou a carreira, cumpriu a fé e ela partiu em paz. E eu imagino que também pessoas assim que passam muitos anos, 40, 50 anos, sempre fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, eu imagino que são pessoas que focam em Jesus Cristo, que focam, que têm como enfoque em suas vidas o Salvador. Tem aquela escritura em 2 Nef 25, 26 que diz assim: E falamos de Cristo e regozijamos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos a Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que os nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. É Jesus Cristo a quem nós temos que focar. Nós temos que focar em Cristo. Nós temos que falar de Cristo. Temos que nos regozijar em Cristo. Pregar, profetizar de Cristo. E às vezes é triste porque às vezes a gente vê pessoas focando em outras coisas, como por exemplo, em um líder da igreja. Às vezes a gente vê alguns irmãos focando no bispo, no presidente da estaca, ou em outro líder de alguma organização. E a gente sabe que as pessoas são imperfeitas, que as pessoas têm falhas.
E quando a gente foca em outras pessoas, a nossa fé fica comprometida, a nossa fé fica abalada, porque a gente vê o erro nas pessoas. E o resultado disso, de não focar em Cristo, é se afastar da igreja, se afastar dos convênios, se afastar do Evangelho de Jesus Cristo. Nos afastamos do domingo, de tomar o sacramento, de cumprir os mandamentos, e isso abala a nossa fé. Se nós focamos em uma pessoa, em um líder, isso não é bom. E o que nós temos que fazer é focar em Cristo. E eu tenho certeza, pelo que eu conheci a Marlene, ela era uma pessoa que focava em Cristo. Ela foi uma pessoa que falava de Cristo. Ela sempre dizia que nós tínhamos que ir na igreja por Cristo. E ela foi um exemplo dessas coisas. Então nós deixamos aqui uma homenagem à irmã Marlene Bandeira, que teve uma vida inteira fiel ao Evangelho de Jesus Cristo.